Vitor Ferreira, presidente da ABCIS, da Associação Brasileira de CIOs e Saúde, gentilmente cedeu um espaço para conversar comigo aqui. A gente se conheceu melhor num elevador de um hospital, né, Vitor? Verdade. Mas ali daquele elevador já foi mais meia hora de conversa na portaria do hospital, e a partir daí a gente tem mantido um contato, se encontrado, e sempre é um brainstorm, sempre é uma troca muito bacana. E muito obrigado por esse espaço, por me abordar, por ser sempre muito franco, aberto e ter essa visão de que a gente tem muita coisa boa para fazer pela frente aí, tá bom? Te apresenta, Vitor, aí para os nossos ouvintes com esse teu currículo, e a gente começa um pinga-fogo sobre a transformação digital em saúde no setor terciário. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo, né? Admiro demais o teu trabalho, o que você vem fazendo aí para aprimorar a transformação digital na saúde do Brasil, né? É um tema fundamental, nuclear para a gente aqui na ABCIS. A ABCIS, na verdade, cruza totalmente com o que tu está fazendo, né? A ABCIS é uma associação sem fins lucrativos e que tem como missão fomentar, acelerar a transformação digital na saúde do Brasil. E essa missão é nobre, porque qualquer que seja a categoria de melhoria que você pense para o cenário da saúde no Brasil, ele passa pela transformação digital. Seja qualidade, seja segurança, seja otimizar processo, a gente não consegue fugir atualmente de uma abordagem digital, de uma abordagem das ferramentas que conseguem nos dar superpoderes, né? Conseguem nos dar supermemória, agilidade, multiatendimento, enfim. A gente precisa disso, e hoje é mandatório a gente ter essas discussões, porque o cenário da saúde no Brasil, no que diz respeito ao uso inteligente de tecnologias, é horroroso, né? A gente tem aí quase 6 mil hospitais, e a gente tem um nicho bem pequenininho aí de uns 300, chutando muito alto, 400 hospitais hoje que fazem um uso estratégico da tecnologia. A imensa maioria sofre bastante com o tema, então isso dá uma ideia da dimensão da nossa tarefa, né? Do terreno que a gente tem para desbravar, para poder levar a tecnologia e com isso oferecer serviços melhores, um atendimento mais qualificado, mais seguro, mais ágil, mais robusto. E você falou de currículo, né? Meu currículo é interessante, porque eu não tenho nada no meu currículo de tecnologia. Foi por isso que eu perguntei. Eu sabia, foi por isso que dificilmente hoje em dia a gente usa o termo currículo, né, Vitor? Até na Nestec aqui a gente nunca analisa currículo. Ninguém mais está muito olhando para isso. Na nossa área técnica médica ainda tem importância, mas no geral não. Mas eu sabendo do teu background, vamos usar o termo background, sabendo do teu background, eu já provoquei. Fala o teu currículo, que ele é bem interessante. Eu sou um metido na área de tecnologia, né? Eu sou aquele cara que a TI normalmente odeia, que tudo que a TI me falava que não era possível de fazer, eu ia lá e dava um jeito e fazia minhas gambiarra. E, enfim, reclamei muito da TI, reclamei tanto que acabei virando gerente de TI aqui do meu hospital, né, do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Karma. E tem sido uma experiência fantástica, né? Porque uma coisa é você criticar estando do lado de fora, outra coisa é quando você cai para dentro e aí você descobre que as coisas não são tão simples, né? Então, mas tem sido uma experiência interessante. Eu estou nessa jornada aí desde 2017. O meu background, como você falou, é gestão, né? Eu tenho uma experiência grande aí com qualidade. Eu sou um rato de hospital, né? Eu já passei por todas as áreas que você possa imaginar. Só aqui no Moinhos é a minha terceira posição executiva, e na ABCIS não foi diferente. Eu entrei na ABCIS pedindo socorro, né, para que me ajudassem, porque quando eu recebi o desafio da tecnologia aqui no Moinhos, eu não sabia para onde correr, e sempre encontrei na ABCIS uma grande parceria, amigos muito generosos que me orientaram sem nenhum interesse, que, enfim, foram uma luz no meu horizonte aí de decisões tecnológicas, e eu respondi oferecendo a minha expertise com qualidade, com gestão, e comecei a dar palpite em tudo que a ABCIS fazia.
e fui dando palpite, virei coordenador, virei vice-presidente e virei presidente. E desde junho, então, a gente está aqui tentando dar uma dinâmica diferente para a ABSIS, né? Eu tenho o entendimento individual, né, de que a ABSIS ela tem o potencial para ser um gigante no cenário da saúde brasileira, porque justamente pela missão nobre que a gente comentou agora há pouco, de realmente facilitar o diálogo, aproximar todos os players que hoje se interessam pela transformação digital, fazer essa tradução para as instituições que hoje não têm a tecnologia numa cota estratégica ainda. Tudo isso coloca a ABSIS numa posição muito interessante. E a gente está fazendo de tudo está fazendo musculação para poder atender essa demanda monstruosa que a gente tem no país, né? E é uma demanda realmente grande, e antes de falar um pouco disso, eu vou te falar o porquê da minha curiosidade de ter esse papo contigo reservado, essa mentoria mesmo, tá? Porque agora veste um pouco o meu sapato, eu como médico, né, já meio safo de tecnologia, óbvio que você não faz o que eu fiz sendo o completo ignorante, né? Você tem que pelo menos entender um pouquinho para saber das possibilidades, né? Para você entender, aquilo que você falou, dá para fazer, eu sei que dá para fazer, vamos dar um jeito que impossível não é. E é legal que quem realiza o pessoal de TI, que a gente hoje é o Dia Nacional do Profissional de TI. Exato. A gente está gravando esse podcast no dia 19 de outubro, e foi por acaso que caiu essa data, mas foi bem legal de ter caído. Então, parabéns a esses profissionais que cada vez mais na saúde então se tornam mais que indispensáveis, se tornam os construtores dos próximos passos aí do futuro, o futuro da saúde, né? E são, como a gente viu lá no RIS, a gente discutiu isso junto, profissionais de saúde, né? O pessoal de TI que trabalha em saúde são profissionais de saúde. Eu comentei isso com o meu time internamente quando voltei do RIS e citei que estava conversando isso contigo lá. A gente conversou isso no Healthcare Innovation Show. Bom, como é que tem essa minha curiosidade e aí quando eu entrei em contato com você, com a ABSIS, eu vi a oportunidade da gente começar a discutir um pouco isso, né? Primeiro que, então, eu como médico, quando fui fazer produto para a saúde, a gente está sempre muito focado em produto, né, Vitor? A gente está muito, que é de qualquer empreendedor, né? O empreendedor, ele comete esse pecadilho no começo. Ele fica visceral para construir o produto, mas depois o produto pronto, ou semi-pronto, ou quase pronto, ou viável que seja, tem que ir para o mercado, né? Tem que fazer o go-to-marketing. E aí, quando tu faz o go-to-marketing, tu vê que tudo que tu fez precisa ser ajustado, né? E aí o mercado que eu fui foi para o mercado de saúde terciário, né? Um produto que é usado não para pacientes, não na saúde primária, não no B2C, mas num B2B, para instituições hospitalares. E aí as instituições hospitalares têm realidades, graus de maturidade digital que variam muito. A Folks, nosso amigo Cláudio Juliano, fez agora uma manhã lá na ANAP e mostrou num gráfico onde é que está no Brasil. A gente vai falar sobre isso, é bem interessante. Mas o primeiro ponto é o seguinte, a KPMG fez um estudo há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, e mostrou que mais de 80% dos gestores hospitalares sabiam que a tecnologia era algo que tinha que ser trabalhado nos próximos anos. Mas acho que 56%, se não me engano, não sabiam nem por onde começar. Tá? Então, essa é uma realidade que eu quero que você primeiro ilumine com a gente. O gestor hospitalar, e o gestor hospitalar, para quem está do meu lado da inovação, ele é quem assina o cheque, né? Abre aspas, quem assina o cheque, fecha aspas. Que é o tomador de decisão, né? É o que está na cabeça da operação hospitalar. Ele sabe que tecnologia é vital para a operação e que vai ficar cada vez maior e tal. Mas nem sempre ele sabe por onde ir, como começar, por mais que tenha uma TI robusta, por mais que tenha alguém lá. Como é que você enxerga isso? Não só, é óbvio que a minha intenção aqui não é ficar explorando a tua presença dentro do Moinhos, né? Eu sou um grande fã lá, a curiosidade eu tenho. Mas no geral, assim, como a ABSIS, né? Como a ABSIS, como é que você está enxergando esse cenário onde os gestores têm essa percepção que a bússola aponta para um caminho, mas não sabem como dar o primeiro passo? Perfeito. Diógenes, na verdade,
não dá nem para falar do Moinhos, porque se a gente for falar num contexto geral, o Moinhos está naquela categoria bem pequena de hospitais que já colocaram a tecnologia num patamar estratégico de discussão. Né? Não só já colocaram, mas como tem maturidade, né? Porque tem hospitais que adotaram a tecnologia, mas não tem maturidade. Isso. Vou dar um exemplo bem rápido que aconteceu com a gente. Tem um cliente nosso que está pensando em abandonar a plataforma porque não sabe como guardar os tablets dentro do hospital. E os anestesistas não querem... Não, é verdade. E os anestesistas não querem levar os tablets para casa, porque é do hospital, muita responsabilidade. O hospital não quer guardar porque acha que vai... Entendeu? Então, ele fez a adoção digital, mas não tem maturidade para isso ainda, né? O Moinhos é um ponto fora da curva. Mas, no geral, no mercado geral, como é que você está enxergando isso? No mercado geral, esses números que você falou, eu acho que eles são até tímidos. Eu acho que a realidade é pior do que o que a gente está falando. Porque, normalmente, quando você vê pesquisas tentando traduzir algum cenário para a área da saúde, normalmente são pesquisas amostrais e que menosprezam a totalidade das informações. O número absoluto da saúde é muito ruim. A realidade de gestão e de recursos da maior parte desses 6 mil hospitais do país é de carência crônica em diversas verticais. Né? Quando a gente fala de tecnologia, então, a gente está falando de uma das verticais que vai lá para o final da fila. Que o cara está preocupado em comprar o almoço, em comprar o soro, em ter a cama adequada e que o teto não caia na cabeça do paciente. É duro, mas esse é o cenário geral. Se a gente fosse fazer uma curva normal, essa é a situação predominante do país. Agora, e aí também é importante, é algo que a gente discute muito na ABCIS, é importante diferenciar aqui o gestor hospitalar do tomador de decisão para as demandas de tecnologia. Por quê? Porque o gestor hospitalar normalmente é alguém que ainda está muito distante do discurso tecnológico. O gestor hospitalar, o CEO, o presidente, o diretor executivo do hospital, normalmente é alguém que tem um vínculo visceral com o hospital, e até por ter esse vínculo visceral, a imensa maioria não desenvolveu aí visões laterais para outros temas, tecnologia é um deles. E para piorar, uma boa parte dessas instituições já teve experiências ruins com tecnologia, já comprou gato por lebre, já fez um investimento assim com muito sangue, suor e lágrimas e não conseguiu o retorno adequado, justamente porque não trata e não tem a tecnologia nesse patamar de discussão do C-Level, né? Então, o que acontece é que muitas vezes você tem erros crassos, né? Você compra coisa grande para problema pequeno, coisa pequena para problema grande, e aí a culpa acaba caindo numa cesta geral de tecnologia, não posso gastar, isso é luxo para mim ainda. E é impressionante a quantidade de oportunidades perdidas, de recursos desperdiçados, porque a gente não consegue ainda, no Brasil, num nível geral, colocar essa discussão num patamar mais alto. E quando eu falo isso, eu estou já falando aqui de uma das coisas que a gente procura fazer na ABCIS para melhorar esse cenário, que é qualificar o gestor hospitalar e apoiar o cara que é o tomador de decisão para as demandas tecnológicas, para que a gente melhore a visão do gestor hospitalar sobre esse sujeito, que às vezes é apenas um administrativo, que é o cara do computador, é o cara da TI, né? E às vezes ele não é ouvido, ele não é considerado, e pior, ele não recebe nenhum tipo de apoio institucional para se desenvolver. Então fica num cenário onde ele é cada dia mais cobrado, porque todo dia todo mundo quer trazer tecnologia para crescer, mas a discussão fica rasa. Então, na ABCIS, a gente procura trazer para o lado desse profissional que hoje acaba tomando essas decisões, uma expertise que a gente tem nesses outros 300, 400 hospitais que já discutem num patamar mais alto. E a gente faz isso de uma forma bem democrática, batendo papo mesmo, botando o cara dentro do nosso grupo de WhatsApp, falando para o cara não tenha vergonha de perguntar, e vem perguntas que às vezes o cara acha que é uma bobagem, que ele tem vergonha, e de repente é uma questão crucial, né, e que serve para todo mundo. E o que a gente tem feito é melhorar esse ecossistema da ABCIS para que as pessoas possam estar cada vez mais próximas e cada vez mais atuantes nessa discussão sobre as principais necessidades, as principais demandas,
e as soluções que a gente tem, aproximando aí os fornecedores das demandas e tentando entender o que é mais adequado para cada tipo de instituição. Porque aí você tem os diversos recortes, né? O tamanho do hospital, a complexidade, a região, enfim, não são considerados, não tem uma coisa que você diga que fala assim, serve para todo mundo. Não tem. Então, tudo depende aí de realmente uma avaliação que demanda uma expertise que nem todo mundo tem, e aí a gente tenta ajudar nisso. A gente tenta ajudar trazendo luz para as questões mais clássicas, né? Mas qual que é a infraestrutura necessária? Mas como é que funciona na linha de frente mesmo? Como é que isso daqui vai funcionar? Como é que é o fluxo? Como é que é o processo? E a gente sempre tem, nesse grupo dos 300, 400 associados ativos, a gente sempre tem pessoas com experiência. Nunca vi uma solução que entrou em discussão ali na ABCIS que não tinha já um usuário com experiência para ajudar quem estava embarcando na viagem. Então, é esse o cenário que a gente tem, é realmente um cenário que depende ainda de uma evolução crônica, o cenário geral ainda é muito ruim, e a gente realmente precisa de movimentos que tragam, que qualifiquem os gestores hospitalares no diálogo da tecnologia, porque hoje ainda é falar grego quando a gente entra para um discurso mais específico, para uma fala mais trazendo alguns termos próprios do segmento da tecnologia. O cara faz, normalmente quem está do outro lado faz aquela cara de paisagem. Eu vou te dar um exemplo, Jorge. Nós fizemos um curso na ABCIS que foi o básico de interoperabilidade para executivos da saúde. E quando eu falo básico, é o básico mesmo, é quase uma questão de semântica, de explicar o que é esse diabo da interoperabilidade. Porque a interoperabilidade hoje está em todos os grandes eventos. E quando você olha para a cara dos gestores, mesmo desses grandes hospitais, quando você vai no termo, todo mundo faz aquela cara de, sabe, e não sabe bem do que está sendo falado. E veja, eu estou falando já de uma coisa que é central hoje na sobrevivência das instituições. Mas na ABCIS a gente criou uma série de cursos que é o básico para executivos da saúde. Aí entra o básico de tudo, o básico de governança tecnológica, o básico de cloud, o básico de infraestrutura, e não é para CEO, não é para CIO, é para CEO, é para diretor executivo. E também serve para aquele cara que hoje é um administrativo que assumiu uma função de gestão de tecnologia, mas não tem essa formação básica, né? Então a gente está buscando qualificar e trazer isso para a discussão de uma forma que essas pessoas possam perder o medo, principalmente perder o medo de colocar a tecnologia como uma discussão de primeira linha dentro das demandas hospitalares. Não, fantástico. Quando começou a falar, eu quase te interrompi para falar, mas esse vai ser o papel da ABCIS, vai cair no colo da ABCIS, né? Entendeu? E é isso mesmo, você tem toda a razão. É começar pelo básico, né? Uma jornada de 1.000 quilômetros começa por um passo. Isso aí. E realmente eu acho que tem que ter essa referência. E fazer essa referência a partir de outros que já têm mais experiência, fantástico, cara. É fantástico mesmo. Quando eu tive a primeira conversa com você, e a gente tinha ali um pormenor para resolver, né? Nós tínhamos uma particularidade ali que eu voltei para a Nestec e eu falei, olha, a gente tem que resolver aquilo ali com a ABCIS. A turma falou, mas você já não estava resolvido? Eu disse, não. Para aí que eu tive uma conversa com o Vitor ali. Realmente a coisa... Eu mesmo tive uma compreensão mais ampla e tal, e é interessante. E eu não posso deixar de fazer um gancho aqui em relação à interoperabilidade, né? Primeiro porque o RIMS desse ano soltou uma frase em painéis, e meio que um slogan, né? Que todo hospital é uma empresa de tecnologia, a partir de agora, né? Todo hospital é uma empresa de tecnologia. A gente está falando da dificuldade da adoção tecnológica numa empresa que, em tese, atualmente deveria ser de tecnologia. E nesse contexto, a interoperabilidade, no meu ponto de vista, e eu já sabe que eu criei a ferramenta já nossa aqui, com o foco de ser interoperável lá há 10 anos atrás, me chamaram de louco de tudo um pouco, né? E hoje são elogios que me deram, que eu, na época, eu confesso que não tinha maturidade para absorver como elogio, mas foi muito elogiado nesse sentido de ser um maluco,
mas hoje fica cada vez mais claro que a interoperabilidade é a informação certa disponível para a pessoa certa. No a informação valiosa. É a informação valiosa. Certo, né? É a informação que está virando comunicação e conhecimento, entendeu? Quer dizer, a interoperabilidade ela é como, sei lá, sal na comida, entendeu? Pode não commodity. Pode não ter, pode, mas se tiver vai ficar muito melhor, entendeu? Ou, sei lá, o tempero qualquer, porque não come sal. Mas é impressionante como a gente discute em alguns eventos, inclusive, como sendo uma coisa de outro mundo. Principalmente quando a gente envolve grandes marcas, devices, né, e tal. Mas realmente tu tem toda a razão. Mas nessa de interoperabilidade, já botando agora fogo no parquinho, uma das coisas que a interoperabilidade, que facilita a interoperabilidade, no meu ver, tá? Não estou dizendo que isso seja uma regra, mas quando se está desenvolvendo ferramentas tecnológicas para a saúde, eu acho que é um sine qua non hoje, é o cloud, é a nuvem. E, apesar de a gestão hospitalar, não estou falando só o CEO, tá? Mas os tomadores de decisão terem tudo em nuvem, em suas casas, né? Apesar de lerem a notícia que a Microsoft cancelou o Office, agora é só o pacote 365 que é nuvem, ou seja, apesar de conviverem com isso, ainda querem soluções on-premise, ou querem soluções locais em suas instituições. Como é que a BSIS tem trabalhado isso e qual é a realidade que tu enxerga nisso? Porque a minha amostra é muito limitada, né, Vitor? É o que eu estou vivendo e eu não posso dizer que isso é uma realidade. O fato de conversar com você é a oportunidade que eu tenho de pegar esse meu ponto de vista e você expandir ele e dizer, olha, como você falou, aqueles dados que eu dei, você falou, isso aí ainda é bem tímido, a coisa é pior ainda, né? Em relação a isso, a adoção do cloud em saúde, apesar da gente ter até adotado o cloud há 10 anos, 15 anos em casa, o cloud na saúde terciária, a nuvem. Meu entendimento, Diógenes, é que o software as a service vai ser predominante em muito pouco tempo, até pela convergência das evoluções tecnológicas que a gente está tendo. Então, a gente fala aí do 5G chegando, mas a gente está falando de algo que é só o começo da tempestade, né? Vem uma tempestade aí e sim... É a infra da tempestade do 5G, né? É a pólvora, é o rastilho de pólvora. Né? É isso. Hoje a gente ainda está situado num pensamento de infraestrutura, num pensamento de investimento tecnológico que não considera o software como um serviço, considera o software como um ativo institucional. Mas eu imagino, a minha percepção nas conversas, nessa interação frequente que a gente tem com o mercado, com os principais players, e essa nossa tentativa agora de expandir para a cauda longa dos hospitais, é de que essa virada de chave vai ser violenta. Violenta, muito rápida, por quê? Porque o que chega de nova geração de solução, o que entra daqui para frente é tão mais efetivo, tão mais rápido, tão mais seguro do que o que você tem on-premise, que não existe outro caminho. E eu, pelo outro lado, nessa interação com os principais players aí do segmento, eu vejo todo mundo se movimentando para realmente fazer essa transição para a nuvem. Você deu o exemplo aí do Office, a gente vai ver isso aí acontecer com sistemas proprietários, eu te diria que num curto espaço de tempo. Curto, e até eu não gosto nunca de ficar nada em cima do muro, eu te diria que nos próximos 2 a 3 anos a gente vai ver mudanças viscerais na forma como as soluções são apresentadas no segmento da saúde. Mesmo em grandes redes que investiram lá em 2010, 11, 12, em servidores locais, investiram pesado, né? Porque o servidor local não é só a máquina, é o espaço físico, é o profissional, entendeu? E às vezes e software, né, para rodar dentro. Mesmo nessas grandes redes que tem ainda grandes servidores rodando, plataformas locais, você acha que vai haver essa transição ou vai haver uma resistência maior? A resistência será maior, mas a transição vem violenta. Não vai dar para segurar.
né? Eu te falo porque eu estou numa instituição, o meu exemplo aqui profissional, saindo da ABCs falando do Moinho de Vento, eu estou numa instituição que, como investe já há algum tempo, é resistente a mudanças, a guinadas muito bruscas aí de movimento. Mas, por outro lado, eu também estou nesse olho do furacão e eu olho para o meu CEO e falo assim, chefe, não tem jeito. Né? Tem aquela resistência do tipo, não, mas eu comprei 2 anos atrás. Eu falo, sim, mas aí vem a pergunta. Aí vem a pergunta fundamental. Vem a pergunta fundamental, mas tu quer ficar para trás? Boa pergunta, porque eu já né? escutei que perguntaram, é o outro Netflix? Sim. Que é uma analogia simplista, sim, mas e não chega a ser pejorativa, porque é software as a service, realmente é. Não, e eu posso te dizer, há 6 meses atrás, quando eu chegava com uma proposta dessa, escutava essa pergunta e respondia sim ao Netflix, a chance era grande de eu tomar um tapa na orelha. Hoje eu já não tomo mais tapa na orelha. Então, quando eu te dou esse... Só vê cara feia. Já aceitou, sabe por quê? Porque acabou a oferta do outro atalho. Não tem mais. Não, deixou de ser uma concorrência justa. Hoje, essa migração de tudo para a nuvem, ela está coerente com a evolução tecnológica que a gente está vivendo, de uma internet sem fio on time, né? Sem grandes limitações de tamanho, de conteúdo, de banda. A gente também está falando aí da libertação de uma inteligência tecnológica que hoje ainda fica muito dentro de silos. Né? Hoje você depende de ter placa de processamento em tudo quanto é lugar. Bom, a partir do momento que você liberou um 5G, que você tem uma cloud de alta performance, segura, que você consegue fazer redes internas, cara, você vai começar a consumir, mesmo que inteligência artificial restrita, específica para essa ou para aquela demanda, você vai começar a consumir isso de uma forma que era impensável até 1 ano atrás, 2 anos atrás. Nós vamos chegar nesse ponto de falar isso da inteligência artificial, nós vamos falar nesse ponto. Mas a questão da nuvem, do SaaS, né, do Software as a Service, também nós temos, não é só isso, né? A gente tem o PaaS, que é o Plataformas as a Service, tudo. E o IaaS, que é Infraestruturas as a Service, como a AWS, que a gente... É o tudo as a Service. É todo o complexo da Service. Você tem a infraestrutura as a Service, né? Você tem a plataforma, que é os middlewares, né? Que conectam todas essas outras plataformas, e o SaaS, como é a Nestec, as a Service. Um SaaS tanto horizontal, né? Como uma plataforma de teleconsulta, por exemplo, ou um SaaS vertical, como é a Nestec. Um SaaS voltado só para o nicho, né? A própria violência desses movimentos, Diógenes, faz com que o on-prime se deixe de ser uma solução. Porque no on-prime, se você não tem a capacidade de escalar que você tem nessas opções as a service. Então, você acaba ficando restrito num cenário em que ficar restrito é ficar para trás. Né? Aquilo que você não atendeu, alguém vai atender. Exatamente. A escala é um ponto, mas tem uma coisa que me dá um pouquinho de desgosto do on-prime, é justamente as atualizações, porque hoje tu atualiza as coisas muito rápido, né? Então, a gente, por mais que seja uma atualização que o usuário não perceba, ou que a instituição não veja, praticamente semanalmente você está fazendo melhorias e você publica, claro, valida, testa, né, homologa e põe em produção para todo mundo, né? E se der problema, corrige para todo mundo também. É impossível você ter um privacy essa velocidade de produto-led growth, né? De melhoria de produto e melhoria de percepção de valor do usuário da ponta. Né? Então, isso para mim, o privacy é o que mais. Mas eu te explorar mais o teu conhecimento aqui. Bom, a gente está falando disso, então, da tecnologia dentro do hospital, e essa tecnologia gera você mencionou isso já, uma inteligência, né? Gera dados, gera um arcabouço de informações que a gente já conversou também, que precisam ser resgatáveis e estarem disponíveis na hora certa para o profissional certo, e isso tem muito valor. E dado passa a ser, então, um ativo para esse hospital, né, para o hospital. Né? Ele passa a ter... Eu estava segunda-feira num grande hospital em São Paulo que resolveu tomar conta de uma camada de dados. Não é mais deixar que o grande player A, B ou C, ou até mesmo a Nestec tome conta de pedaços. Não. Ele vai juntar nele
entendeu? E aí ele vai ou trazer de players ou entregar para players diferentes. Mas vem primeiro para mim, para o meu armário, para depois eu distribuir. Não é assim, cada um põe a mão e pega, né? Como é que você tem enxergado esse movimento dos hospitais? Está tendo essa consciência de que a revolução tecnológica não é só para tirar o papel, por exemplo, mas é para ter um arcabouço, um data lake resgatável? Você enxerga isso? Eu acho que, por exemplo, hoje, essa questão de ter uma organização de dados, de ter um data lake, de ter equipes dedicadas para isso, de ter engenheiro de dados, ela já está aí no país, ela já está em cima da mesa de talvez 50, 60 instituições, dos 6 mil. Para os outros, lembra o início da nossa conversa, a gente ainda está falando em fazer o gestor hospitalar perder o medo de discutir tecnologia. A alfabetização de dados ainda é um cenário distante para ele, mas a gente está falando do distante numa época de tempos líquidos. Então, quando eu te falei que quando eu te digo assim, ó, que em 3 anos a coisa vai mudar radicalmente, eu não consigo mais colocar essa questão, por exemplo, de alfabetização de dados num futuro muito distante ou inatingível. Não, por mais que eu fale que essas instituições ainda estão longe, isso é uma discussão muito próxima. Por quê? Porque a tecnologia ela tem um aporte rápido, a gente se acabou de falar, tudo como serviço, né? Vai chegar, está cada vez mais barato. Eu acho que a gente vai viver uma pulverização aí de preços e soluções mais violenta do que a gente viveu nessas 2 décadas iniciais aqui dos anos 2000 e começa a ser mandatório que essas instituições busquem uma qualificação no que diz respeito à utilização dos dados. Porque a primeira grande angústia é não ter a solução, a segunda grande angústia, talvez maior do que a primeira, é ter a solução, ver uma montanha de dados e não conseguir fazer nada com aquilo, não conseguir gerar insights, não conseguir predizer nada, não conseguir falar. Então, essa questão de alfabetização, de qualificação dos gestores para utilizar os dados, e não precisa falar de grandes soluções, estou falando das soluções que estão aí mesmo, das básicas, né? O cara que não sabe, por exemplo, qual que é o turno que ele tem mais gente passando pelo balcão de entrada da entrada X do hospital dele. E aí o que acontece? Todo dia ele tem fila porque está desbalanceado o número de funcionários na entrada A, na entrada B. Coisas muito básicas que hoje os dados existem, mas não são utilizados, porque falta essa alfabetização, né? Então, também imagino. Na verdade, quando a gente fala das disciplinas que o gestor hospitalar tem que dominar hoje, eu acredito que elas vão cair por terra e vão ser substituídas muito rapidamente por outras disciplinas de core tecnológico. Com certeza. Né? É isso. Com certeza. Eu fiz um MBA em negócios de saúde em 2002, numa boa instituição, bem dedicados, pessoas que nós dois conhecemos, que sabemos que são bons profissionais. Sinto muito. É isso. O mundo mudou completamente. Bom, você falou aí também, você citou aí também, vai pagar o preço, né? Vai dar. E a gente sabe em saúde que existe um clichê, né? E quem trabalha com tecnologia em saúde, que a tecnologia tende a ficar mais barata em todos os setores, menos na saúde. Na saúde, você tem que investir mais, e a tecnologia, quando vem, novas versões e novas tecnologias, em vez de serem mais acessíveis, são mais desafiadores a aquisição, e um mercado que a gente sabe que é hospitalar, que já é desafiador de se sustentar, de ficar em pé. Né? Como é que você vê essa disponibilidade das instituições em adquirir tecnologia, sabendo que... Porque, na verdade, eu acho que já fazem isso. Né? A hora que você vai trocar a sua ressonância de X Tesla para Y Tesla, você sabe que você vai pagar mais caro, você sabe que você vai investir mais, os pais fazem isso. Mas parece que quando se trata de software, o hardware eles já estão acostumados em fazer. Quando se trata de software, existe uma certa ojeriza em fazer isso. Como é que a ABC está enxergando isso? Isso é real ou é só uma percepção minha de uma fração da realidade? Eu acho que é real, principalmente quando a gente fala da tecnologia de equipamentos médicos. O hospital ele vem de uma cultura que é uma cultura diferente do que o que a gente vê na indústria.
Na indústria, quando você compra uma máquina de pneu nova, a máquina antiga de pneu é aposentada. No hospital, não. No hospital, você tem lá o raio-x, você comprou a ressonância. Você continua funcionando o raio-x e entra mais a ressonância. As tecnologias vão se empilhando, e aí é lógico que o custo vai sendo incrementado, porque antes você tinha só o suporte de um raio-x, agora você tem de um raio-x de uma ressonância, e por aí vai, né? Mas quando a gente cai para soluções digitais, não estou saindo um pouco da esfera dos equipamentos médicos, eu acho que essa é uma característica difícil de lidar dos hospitais. Eu acho que o que falta para os hospitais é uma cultura de análise de custos, porque as ferramentas digitais, normalmente, em que pese elas crescerem de custo, elas também têm sempre implementos que você precisa ter o olhar mais profundo do que essas ferramentas representam. Exemplo, tu oferece uma ferramenta que com certeza resulta em mais segurança para os pacientes. Como é que a gente coloca isso na linha final do custo? Como é que a gente conta isso? A gente teve que Né? fazer isso, por isso que eu estou te perguntando. A gente teve que. E hoje nós temos um membro do nosso time que veio da Faria Lima, né? Um Faria Limer, veio do setor bancário para justamente refinar um estudo que eu já tinha começado a fazer do retorno sobre o investimento da plataforma, né? De se adotar a Nestec no hospital. Com PL, taxa interna de retorno, rampeamento, ou seja, com uma maturidade gigantesca. Mesmo assim, a gente sabe que nem tudo você consegue colocar no Excel, não é, Vitor? Então, o que eu vejo, é por isso até que eu pergunto, que o hospital às vezes investe num grande device, e eu não estou julgando, tá? Mas só para a gente, a título de exemplificação aqui, no robô cirúrgico, que a gente sabe que é um investimento grande para o hospital ter treinamento, curva de aprendizado, etc. Tem que ter, o hospital não quer ficar para trás nisso, mas a literatura ainda está estudando se isso vai dar um ganho de desfecho, sabe? Em alguns casos sim, mas só nos muito específicos e tal. Agora, quando o software, para contratar, já tem que apresentar um plano de retorno sobre investimento. Né? Ou seja, na minha percepção, e aí é minha, por isso que eu perguntei a tua, que existe uma certa liberdade poética na aquisição de hardware, mas quando se trata de software, tem que ser preto no branco. Na verdade, eu não sei se é uma escolha romântica. Eu imagino que é mais uma escolha forçada. Na verdade, é o seguinte: você tem públicos dentro do hospital. Quando próxima pergunta, está anotado aqui, a próxima pergunta. É que quando você fala assim de um equipamento médico, você tem um corpo clínico que está por trás ali na orelha do CEO, falando, nós não vamos sobreviver sem isso daqui, eu preciso dessa tecnologia. E já para o software, isso ainda é muito tímido. Mas eu vou te dar uma notícia aqui. Você sabe que nós vamos lançar, você falou agora há pouco do nosso amigo aí, do Cláudio Juliano na Folks, nós vamos lançar pela ABCIS uma certificação nacional de maturidade tecnológica, que é diferente, é diferente do que o Cláudio está fazendo, porque o Cláudio ele tem um perfil diferente. O Cláudio ele é representante da RIMS, que é o nível top, né? É o mega master nobre do que diz respeito a quem trabalha com tecnologia. Só que quando eu te falo dos 6 mil hospitais, cara, os caras estão muito longe disso. Claro. Então, o que a gente vai fazer na ABCIS? A gente vai fazer a escadinha, a gente vai fazer o trabalho de formação, a escadinha básica. Eu não quero me alongar aqui, seria tema de um programa só para falar dessa certificação. Nós devemos lançar essa certificação agora no próximo congresso da SBIS, que vai ser lá em Campinas, no final de novembro. E ela é diferente de tudo que tem no mercado, porque o intuito dela é puxar para a discussão de tecnologia a cauda longa dos hospitais. Tanto que ela vai ser uma certificação gratuita para o hospital, ela vai ser uma certificação de cunho pedagógico, com a tutoria desses 300, 400 executivos que já estão mais avançados na jornada, então ajudando os hospitais que precisam tomar decisão, e também fazendo esse trabalho de aproximação dos principais fornecedores que a gente tem hoje de tecnologias que fazem um diferencial no arcabouço de serviços prestados desse hospital, oferecendo mais resultado, oferecendo mais agilidade, oferecendo mais segurança, mais qualidade. E aí você entende que cada
instituição que entrar nessa certificação vai ter uma trilha de discussão à parte. A gente imagina que isso vai ser um grande movimento aí para a saúde brasileira. Um enorme movimento, porque vai fomentar a maturidade além da adoção. Né? A gente começou esse papo te dando um exemplo ali onde existiu a adoção, mas não existia ainda uma maturidade ali, né? Isso que você está falando, você está dando justamente uma trilha para que você, além de adquirir tecnologia, você também adquira maturidade e usufruir melhor dessa tecnologia, entender como realmente isso traz vantagem. Sensacional, uma iniciativa e um dos substratos dessa iniciativa, Diógenes, vai ser a gente conseguir constituir um mapa de utilização das tecnologias na saúde do Brasil. E aí com diversos recortes, podendo pegar por região, podendo pegar por tipo de hospital, enfim, para que a gente possa fazer programas mais efetivos, para que a gente possa atingir mais o alvo, né? A saúde precisa disso, né? Bom, a gente tem... Eu sabia que ia voar o tempo, tinha certeza Muito disso. rápido mesmo. Mas agora eu vou falar palavras só para você me dizer rapidamente assim, o teu posicionamento, tá bom? Uma coisa que você já pincelou aí, o ego médico. O ego médico ainda é um objetor da adoção de tecnologia nos hospitais? Eu não diria que o ego médico, eu não gosto do termo, mas eu acho que o conflito de gerações que a gente tem na profissão, e na minha opinião é um conflito muito claro, né? E aí tem um papel importante das escolas de formação que formam os médicos, né? Porque as escolas ainda continuam com a mesma grade de 30 anos atrás. E se a gente não tiver uma atualização, é lógico que quem entra no mercado hoje entra mais propenso a aceitar essas inovações que estão em cima da mesa. Não à toa que antes da pandemia o Conselho Federal tinha proibido, tinha acabado com a portaria de telemedicina, né? E aí um ano depois teve que sair correndo falando, não, é telemedicina. A gente vai ter sofrimentos dessa natureza se a gente realmente não conseguir encaixar no nosso cenário de atuação aí situações que promovam discussões mais sérias e que, de novo, tirem de um cenário mais abstrato e diminuam um abismo entre essas gerações. Hoje é abismal a diferença. A capacidade preditiva, porque uma pilha de dados te conta uma história, né? E isso é fácil de entender. O que às vezes é difícil de entender é que uma pilha de histórias te prevê o futuro. Olhar o passado para prever o futuro, sim. Exatamente. Você acha... Eu, na anestesia, eu tenho certeza, tá? Eu boto a minha carreira na roleta, na aposta, que a predição, ela é o futuro da atividade do anestesista. Vai ajudar muito. Você eu acho que já também? Eu acho que já está na janela isso daí, para não dizer que está na porta. Se a porta não abrir, entra pela janela, porque são evidências que acabam derrubando qualquer outro paradigma burro de resistência, sabe? Porque são paradigmas burros, né? Aquela coisa de que o meu olhar é mais exato do que uma pilha de dados, isso não existe, né? Acabou. Na minha experiência, Não tem. Essa palavra agora, essa sigla agora era para uma discussão de um seminário, LGPD. Tá? LGPD, cuidado dado do paciente com o mesmo cuidado que se tem com o paciente. Eu acho que a LGPD ela não pode cair na cilada de se transformar numa coisa que atrase a implementação tecnológica. A gente tem que ter a clareza de enxergar as situações em que o dado deve ser compartilhado em prol do paciente e aquelas situações em que isso é desnecessário. Uma coisa é você não ter exposição gratuita, né, e sem sentido. A outra coisa é quando aquilo lá vai salvar. Você fica muito preocupado com os seus dados até o momento que você percebe que se você tivesse compartilhado aqueles dados, poderia salvar a tua vida, aí você abre mão de tudo, né? Não. E existem, né? São 10 hipóteses que permitem o compartilhamento do dado. O que não pode é, como você falou, virar uma hype de pânico. Perfeito. Pegada de carbono, Vitor, a gente não pode mais ignorar a tecnologia, ou não digo ignorar,
mas não pode mais fazer uma vista grossa que a adoção tecnológica ela tem uma pegada de carbono e ela passa a ser mensurável, porque na verdade tudo tem pegada de carbono, né? Mas a gente não Sim. consegue medir. Só que quando você está na tecnologia, por exemplo, a gente mediu aqui, e é uma coisa que às vezes os hospitais não sabem, um desktop ligado 10 horas por dia durante um ano tem uma pegada de carbono de 2 toneladas de emissão de carbono por ano. É um avião. Cada desktop. Cada computador desktop no hospital tem uma pegada de 2,1 toneladas de carbono por ano. Um tablet acho que é 1,5 kg, é uma coisa absurda, assim, é bem menos. A gente tem esse estudo, quem se interessar, entra em contato com a Nestec, a gente manda esse estudo. A ABCs tem uma visão para isso ou ainda isso é um assunto nebuloso? Dentro da nossa escala de prioridades, talvez isso esteja lá no 3º, 4º degrau, mas está. Quando a gente fala aí, quando a gente fala aí do Green IT, né, do ESG, totalmente aplicado para a tecnologia, a gente acaba voltando para a discussão de tudo como serviço. Porque na hora que você empacota os grandes fornecedores de serviços hoje, é inevitável que esses caras vão ter, para sobreviver, eles vão ter que pensar na matriz energética, eles vão ter que pensar em renovação, materiais novos, não tem por onde. Então, quando a gente ainda está na esfera, como a gente falou lá no começo, quando você ainda está discutindo coisas on-premise, quando você fica distante. Agora, quando você está discutindo tudo como um serviço, isso vira um tema muito quente, porque quem é grande já, para quem é grande, isso já está no 1º degrau. Então, o cara que construiu um data center hoje em São Paulo para prestar serviço de armazenagem para N instituições, esse cara não tem como não pensar nisso e não tem como colocar isso no seu portfólio. E fora do país, principalmente na Europa, esse é um assunto muito mandatório e o dinheiro desses investidores que estão alavancando as redes, a origem é a América do Norte, Europa, e eles já vêm com essa premissa dentro da tese de investimento. Para terminar, Vitor, não podia deixar de falar nisso, que é um assunto que eu gosto, mas eu realmente me frustro. Open Health. O movimento Open, né? Já dava para nós encerrar. Quando você falou frustração, eu também me frustro, sabe por quê? Vou pegar o exemplo recente, né? Recentemente saiu a notícia sem querer falar de política, mas saiu a notícia que o ministro da Economia soltou a frase: estamos pensando no Open Health. Principalmente fazendo um paralelo com o que já aconteceu no Open Banking, na esfera dos seguros, etc. Aí, puxa, dá aquele gás, você fala, que legal, estão pensando nisso. Aí na semana seguinte vem a notícia que o governo cortou 60% do orçamento do DataSUS, da Rede Nacional de Pesquisa. Cara, isso me dá a nítida visão de que eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Agora, assim como a gente falou de tecnologias que estão arrombando a porta, é inevitável que a evolução, a convergência de muitas tecnologias que a gente tem hoje, elas vão obrigar a movimentação da vertical saúde também para esse mindset open. Por quê? Porque é simples, é uma questão de racionalidade, é uma questão de atendimento àquilo que o cliente está começando a entender que ele tem direito. Ou seja, ele tem o dado é dele, o dado não vem cá, até hoje a gente fala o prontuário do paciente e não é, né? O prontuário é do hospital hoje. Né? A gente fala que é do paciente, mas de verdade, para o paciente conseguir o prontuário dele, ele ainda toma um sufoco. O direito de acesso. O direito de acesso é dele, né? Mas eu acho muito isso. A gente trabalha e discute muito isso, né? Como facilitar o acesso. Não que eu queira dar plataforma para o usuário. O usuário não bota a glicemia dele no aplicativo que ele baixou para controlar o diabetes. Nem isso ele faz, né? Porque é normal, eu não estou criticando. Mas eu acho que nós, como instituição de saúde, inclusive de tecnologia e de saúde, por isso que eu falei nós, a gente que vai armazenar, controlar, estruturar, analisar esses dados, a gente tem que criar ferramentas que permitam o direito de acesso e compartilhamento. Aí eu acho que o Open Health acontece. Na minha opinião, Vitor, tem que ser descentralizado. Tá? Ele tem que ter só um padrão, né? Divulga um padrão e
cada um que se vire. Querer fazer uma plataforma, blá, 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 é meio utópico. Vou te dar um chute, Diógenes. Eu acho que o que vai fomentar o crescimento do movimento Open é a chegada agora, e a gente falou das tecnologias convergentes, né, com 5G, com cloud. Eu acho que a chegada dos super aplicativos, dessas plataformas em versão aplicativo, na interface de relacionamento com o usuário, na palma da mão do usuário, vão tornar esse um cenário natural de evolução. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo também. Eu acho que a hora que as instituições começarem a montar um relacionamento com o paciente digital, que não está internado, né? Imagina, a gente fala muito da saúde terciária, que é onde a gente atua, né, Vitor? Mas então o hospital tem ali um relacionamento com o paciente, mesmo que ele não esteja precisando de uma hospitalização, isso vai permitir que seja um passo, uma subida para isso. Um último ponto, tokenização de dados em saúde. Ideal, mas inviável. O que você acha disso, para a gente terminar esse podcast, para dizer que não falamos disso? Isso é uma necessidade premente, não necessariamente a tokenização, mas a questão da identificação, né, da individualidade e da percepção, seja através de biometria, seja através de token, enfim, tem um monte de coisa. E é possível, porque quando a gente olha, por exemplo, o cenário chinês hoje, não tem papel moeda lá mais, é tudo pagamento digital. E não tem você acha que o blockchain saúde vai emplacar um dia? Eu acho que sim. Acho que a gente, o blockchain ficou muito com aquela tarjeta de criptomoeda, mas ele é uma ferramenta muito mais ampla e para uso muito mais geral do que o que está sendo empregado até agora. Até por isso que eu usei o termo tokenização para começar a conversa, para não pensarem que é blockchain. Vitor Ferreira, presidente da BCIS, eu sabia que o tempo ia voar, voou, baita papo, queria muito bater esse papo contigo, queria muito ter visto cumprir essa lista. Obrigado por compartilhar com a gente esse teu ponto de vista, espero que a gente converse muito ainda, e a Nestec tem muito orgulho de estar participando, de certa forma, com você dessa gestão da BCIS aí, a gente sabe que, principalmente nesse SaaS vertical nichado nosso, a gente está trabalhando com um nicho que ainda está fazendo uma adoção digital, e isso requer que os players se unam, que a gente faça uma pegada de educação, que a gente bata esses papos, além de nos eventos e eventualmente fazendo um happy hour, a gente também faça dessa maneira que outros possam escutar. Muitíssimo obrigado pelo teu tempo e até breve. Só quero te corrigir dizendo que fazendo parte de mais ou menos assim, não. Eu considero você, primeiro, com uma visão muito diferenciada no mercado. Preciso da tua visão, da forma como você enxerga esses processos para essa missão de acelerar a transformação digital. E a Nestec é um componente fundamental que deve estar no mercado aí junto com a gente buscando essa evolução. Vocês são parceiros de primeira hora aí. Agradeço, foi uma honra, muito legal, gostei demais e estou à disposição sempre para a gente bater esse papo, porque eu sempre aprendo muito contigo. Pode contar comigo e vou te falar, não é só comigo, é com um time fantástico aqui da Nestec, todo mundo muito agarrado no propósito. Um dia eu quero te receber aqui, quero que você conheça mais pessoas do time da Nestec e veja o tamanho. Eu estava mais cedo numa reunião, a gente discutindo segurança, o tamanho dos desafios que esse time abraça, como se fosse pegar um pedaço de bolo, pegar um pão de queijo na padaria, chega a dar até medo dessa turma que a gente criou aqui. Vai ser muito legal cada vez a gente ficar mais próximo. Obrigado. Com muito prazer. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.